Logo foi a vez da Abyssal Bomb Forest Academy, e Dorothy abriu o caminho, passando pela porta primeiro. Os acólitos seguiram apressadamente. Quando Leyline colocou mais força em suas pernas, houve uma forte reverberação vindo do chão sob seus sapatos, como se ele estivesse pisando em um chão de pedra calcária. Que material estranho! Parece madeira, mas é mais resistente. É algum tipo de liga? Leyline olhou para o chão acinzentado e padronizado e não pôde deixar de pensar nisso. Estava aqui. Esta seção do corredor, do número 13 a 32, é a área designada para nossa Abyssal Bomb Forest Academy, que você pode alocar nos quartos por conta própria. Lembre-se, meu número é 14. Procure-me se você precisar de alguma coisa. Depois que ele terminou de falar, Dorothy se virou e seu manto negro tremulou ao entrar em seu quarto com os dois criados. Bem, agora deixe-me designar os quartos. Caliveir se destacou e disse: HMG. Jaiden escutou e casualmente escolheu um quarto, número 18, e entrou. O rosto de Caliveir ficou vermelho e depois branco. Ele cerrou o punho várias vezes, apenas para abaixá-lo. Boa! Jaiden escolheu o quarto 18. Em seguida, Beirute, você estará no quarto 15, Rainor, você estará no quarto 16. Jaiden partiu e os restantes acólitos, Beirute, Rainor e Leyline, estavam na mesma camarilha que Caliveir. Quanto a Gurish e seu grupo, eles não se atreveram a objetar a todos. Leyline foi alocado sala 20. Ele não disse nada, e correu para sua cabine. O quarto era pequeno, era apenas uma divisória. Havia espaço suficiente para uma cama, mas dificilmente havia espaço para ficar em pé. Isso lembrou Leyline das camas nos trens em seu mundo anterior, que também eram tão apertadas, com espaço insuficiente para esticar seus membros. Ter uma cama é considerado bom. Eu estava dormindo no meu lugar quando viajava nas grandes planícies da morte. Leyline se confortou. Senhoras e senhores, bem-vindo ao dirigível. Eu sou seu capitão, Kirkul Croft Lebar. Desejo a todos uma agradável viagem pela frente. Há alguns anúncios de nota. Além dos professores, o resto não tem permissão para andar no convés, a menos que você queira ir voando para baixo dos céus. A cafeteria fica no hall 1, e no hall 2 é onde estão os banheiros. Quanto ao hall 3, é um lounge, todos são bem-vindos para ir até lá. Uma voz masculina baixa soou por toda a sala. Leyline olhou em volta e percebeu que o som vinha de um cano de bronze amarelo, mas não sabia se era um duto de ar ou um megafone. Estamos decolando! Leyline ficou sem peso por um momento, e o navio balançou. Ele correu apressadamente em direção a uma janela. Esta janela era apenas do tamanho de uma bola de futebol e era muito grossa, por isso era difícil ver o que estava lá fora. Seguindo a subida do dirigível, o chão tornou-se cada vez menor e, gradualmente, o acampamento na visão de Leyline se transformou em um ponto preto. Leyline colocou sua cruz e besta de lado, e deitou na cama. Eu ouvi o professor Dorothy dizer que a viagem durará cerca de um mês, que longo período de tempo. Metade de um ano já passou desde que deixei minha família, mas ainda não chegamos à academia. Distraidamente, Leyline fechou os olhos. Din. Din-don. Uma nota melodiosa tocou, despertando Leyline de seu sono. Leyline saiu da cama, olhou para fora da janela e foi recebido pela escuridão. Já é noite. Senhoras e senhores, boa noite. Agora mesmo, a cafeteria está oferecendo jantar. O cardápio de hoje é foie gras com trufas de frango assado, pão branco, carne de esquilo. Desta vez, a voz agradável era a de uma mulher. Leyline esfregou o estômago e se levantou apressadamente. Ele endireitou as roupas e correu em direção ao refeitório. O corredor era bastante escuro e havia uma pequena lâmpada a cada poucos passos, que produzia um brilho amarelado. As portas da cabana de madeira ao redor se abriram, e acólitos saíram deles. Neste momento, o hall 1 já estava lotado de acólitos, mas Leyline não viu nenhum dos professores lá. Ele se perguntou se havia uma sala especial para eles. No teto do salão havia uma grande pedra branca, que emanava uma luz branca brilhante, como um sol em miniatura.
A cafeteria estava cheia de mesas compridas e cadeiras brancas, e parecia um cantinho de universidade. Ei! Leilin, aqui! Em um canto, Beirute acenou para ele. Sente-se com alguns outros acólitos da Abyssal Bomb Forest Academy. Eu estou aqui! Leilin pegou uma bandeja e talheres de prata e, depois de deliberar, pegou uma fatia de pão branco, uma sobrecoxa de frango frito, salada de frutas e uma garrafa de cidra de maçã, e sentou-se ao lado de Beirute. Vocês com certeza estão adiantado, Leilin os cumprimentou. É você quem está atrasado, pode ser que você tenha dormido demais, disse Beirute provocativamente. Leilin sentou-se e engoliu meia garrafa de cidra de maçã. Sim, dormi um pouco demais. Olhando ao redor dos arredores novamente, nós também estamos viajando com esses acólitos. Neste momento, além dos acólitos da Abyssal Bomb Forest Academy, o salão também estava cheio de acólitos de outras academias. Esses meninos e meninas sentaram-se juntos de acordo com suas respectivas academias e pareciam distantes um do outro. É isso mesmo, estamos no mesmo dirigível com Sage Gothams Hatch e em algumas outras academias. Quanto ao Eneivory Ring Tower, eles estão indo em uma direção completamente diferente da nossa, então só poderíamos seguir caminhos separados. Rainor explicou. Então é assim, disse Leilin com um tom de arrependimento. George e os outros embarcaram no dirigível à direita, e parece que a distância da Abyssal Bomb Forest Academy é um pouco distante. Eu acho que haverá algum problema com a comunicação da próxima vez. Depois de jantar, as massas voltaram para seus próprios aposentos para descansar. Todos os dias, além de comer e dormir, parecia não haver mais nada a fazer. Esse tédio durou 15 dias inteiros. Uma noite, os grupos não quiseram voltar para aquela minúscula cabana depois de jantar, então sentaram-se ao redor da mesa e começaram a conversar. Beirute, o que há de errado com você? Leilin olhou para Beirute, que parecia estar em ligeiro desconforto, e perguntou. Nesses 10 dias, Beirute, que era a reencarnação de uma tagarela, falará de assuntos que iam da sua árvore genealógica até a criação de um prato na capital, como se estivesse falando com carinho a um amante. Leilin e o resto já haviam se adaptado, de estarem irritados com suas palavras até se acostumarem com eles, e agora era a única alegria nessa jornada chata. Sim. Eu ainda quero ouvir seus relacionamentos passados. Rainor começou a zombar. Acabei de dizer tudo. Beirute revirou os olhos. Não consigo mais pensar sobre o que falar. Estou tão entediado, lamentou Beirute. Suportar é apenas a outra metade de um mês de distância. Estava a uma certa distância da sua casa até o acampamento. Então, como você gastou seu tempo todo esse tempo? Leilin o encorajou, ainda que um pouco curioso. Minha casa está localizada no Reino Porter, que fica à beira das grandes planícies da morte. Então chegamos ao acampamento depois de caminhar por meio mês. Beirute disse impotente, enquanto revirava os olhos novamente. Não é de admirar. Leilin balançou a cabeça. Jaiden, isso é algo que eu vi primeiro. O que você quer? Uma bandeja de prata bateu no chão, deixando escapar um barulho nítido. Leilin se virou e viu Caliveir rosnando, seu cabelo levemente de pé como um leão furioso. Do outro lado, Jaiden cutucou uma baqueta dourada de frango assada com um garfo. Ela pertence a quem quer que a pegue primeiro. Não só a multidão não os parou, mas todos eles pareciam estar esperando para ver um bom show nessa viagem cansativa. Caliveir e Jaiden acharam que a outra parte era desagradável para os olhos deles, especialmente quando Jaiden tentou levar 2 capangas. Eles se contiveram nos conflitos anteriores devido ao medo, como os magos estavam por perto. No entanto, as coisas pareciam estar fora de controle agora. Leilin franziu as sobrancelhas. É você quem me forçou a fazer isso. Caliveir rugiu, e os músculos de seu corpo ficaram tensos. Parecia que ele havia adicionado uma camada de músculo em seu corpo. Como nobre, ele naturalmente treinou com as técnicas de um cavaleiro. Além disso, ele parecia ter inflamado sua energia vital interna, tornando-se um cavaleiro apropriado. Aí chip. Verificar alvo. Bip. Caliveir, força, 2.5, agilidade, 2.7, vitalidade,
3.0 Status. Atualmente usando uma técnica secreta de exame da técnica secreta. Após a circulação, a força aumenta, a agilidade aumenta. Hoje, eu vou deixar você saber que você deve abaixar sua cabeça em obediência diante de um leão orgulhoso. Caliveir gritou, e moveu as pernas. Um afterimage permaneceu, como ele correu em direção a Jaiden. Alerta! Alerta! Radiação detectada. Status. Recomende o distanciamento da fonte. A voz do AI-Chip soou nos ouvidos de Leyline. Fonte de radiação? Será que um mago agiu? Haha! Eu vou deixar você saber hoje quem é exatamente o número 1 entre os calouros. Jaiden riu alto e tirou um distintivo verde do bolso do peito. Pilis do Vacha. Criatura do verde. Ouça meus chamados de convocação e saia para o mundo mortal. Jaiden cantou em uma voz estranha. O que ele usou foi uma linguagem muito rara, mas, surpreendentemente, Leyline realmente entenderá cada palavra. Com o encantamento, uma camada de luz emergiu do distintivo verde e algumas videiras acastanhadas surgiram do chão e se alongaram, como uma cobra confusa que dançava loucamente. Xixi! As videiras dançaram enquanto protegiam Jaiden da frente, e quando uma vinha foi enviada para a frente, tropeçou em Caliveir até o chão. As camadas de videiras continuaram a envolvê-lo, e Caliveir foi logo envolto por completo, apenas com o rosto exposto. Artefato mágico! Os acólitos vizinhos gritaram de surpresa. Para poder usar um artefato mágico, é preciso pelo menos ser um acólito nível 1. Ele já foi promovido a um noviço nível 1? A multidão clamou, e eles olharam Jaiden com olhares de respeito. Isso só fez o rosto de Caliveir se avermelhar ainda mais. Como é isso? Contanto que você jure obedecer-me, vou libertar você. Jaiden foi até onde Caliveir estava. Nunca. O orgulho da família Leão Dourada nunca será desonrado pelas minhas mãos. As veias de Caliveir estalaram, como se fossem sangrar a qualquer momento. Se é assim, então não tenho escolha. Jaiden encolheu os ombros e as vinhas continuaram a apertar, e poucos barulhos de estalo vieram de dentro. Parecia que alguns dos ossos de Caliveir tinham sido quebrados. Os acólitos vizinhos não puderam mais vigiar e estavam prestes a persuadir Jaiden. Dengue! O dirigível balançou e a luz diminuiu. Alguns dos acólitos caíram no chão. O que aconteceu? Nós nos encontramos com alguma turbulência intensa? Os olhos de Leyline brilharam. HU! HU! As janelas se abriram e violentas rajadas de vento entraram. Acompanhado pelo som do vento, também havia inúmeras correntes elétricas azuis se espalhando em todas as direções. Olhando para estes, os alunos de Leyline encolheram para o tamanho de uma agulha. Trovoada? Onde estão os magos no dirigível? Você insignificantes vermes, você realmente se atreve a invadir o domínio do poderoso Pendra? Uma voz reverberou, acompanhada por uma violenta tempestade.